Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, a aula de hoje eu vou dar continuidade à matriz inversa, tá bom? E lembrando que os exercícios de aula de hoje serão sobre matrizes de forma geral, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, a primeira questão fala assim: a soma de todos os elementos da matriz M igual 1 menos 1, 0 e 2 é igual a... Então ele quer a soma de todos os elementos da inversa da matriz, tá? A soma de todos os elementos da inversa da matriz M 1 menos 1, 0, 2 é igual a... Então, vamos lá. Pessoal, ele forneceu, então, a matriz M. Então, o exercício número 1, o cara forneceu que a nossa matriz M, ela é 1. A matriz M, ela é igual a 1, menos 1, 0 e 2. Certo? De acordo com o que eu expliquei para vocês na aula anterior, a matriz M inversa, ela pode ser calculada fazendo 1 sobre o determinante da matriz M vezes a matriz adjunta da matriz M. A gente pode representar essa matriz adjunta pelo M com essa barrinha em cima, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular então, chegar nesse resultado? Primeira coisa, então, eu preciso calcular quem que é o determinante da matriz M. A gente sabe que o determinante de uma matriz 2 por 2 é só fazer a diagonal principal pela diagonal secundária, né? Então é 1, menos 1, 0 e 2, certo? Isso é igual. Então, ó, eu vou multiplicar diagonal principal, eu multiplico por mais. 1 vezes 2 dá 2, menos a diagonal secundária. Então, eu multiplico os elementos da diagonal secundária, o resultado por menos. Só que menos 1 vezes 0 dá 0. Então, 2 menos 0 dá 2. Então, com isso, eu já tenho o determinante da matriz M. Falta, então, a matriz adjunta. Então, eu vou explicar para vocês aqui qual é o processo para chegar na matriz adjunta, certo? Lembrando que tem aquela regra prática, né? O que seria a regra prática, então, para calcular a matriz adjunta? Eu troco os elementos da diagonal principal de posição e troco os sinais desses dois números, que é o que a gente vai fazer quando for 2 por 2. Mas só para que vocês possam entender o cálculo, então vamos lá. Ó, eu preciso pensar na matriz adjunta. Então, a nossa matriz adjunta vai ser a M com a barra em cima. Só que a matriz adjunta, ela é quem? Ela é a transposta da matriz dos cofatores. Tá, então eu vou fazer o seguinte, vamos supor que C é a matriz dos cofatores, então eu preciso calcular a transposta da matriz dos cofatores, tá? O que seria um cofator? Cofator é o número CIJ, que é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o menor complementar. O menor complementar também IJ. Tá, então o que significa isso? Para cada elemento da matriz eu tenho um cofator, ok? Então o que a gente precisa fazer? Pegar essa regrinha aqui. Então a nossa matriz dos cofatores, então C, ela vai ter que ser calculada fazendo quem? Eu vou ter que ter o C1, C12, C21 e C22. Eu preciso aplicar essa regra aqui. Então vai. O que seria então o C11? Seria menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor complementar. O menor complementar C1 é quando eu vou lá na matriz M e cancelo a linha e essa coluna e calculo o determinante do que sobra. Como eu vou cancelar a primeira linha e a primeira coluna, sobra apenas o número 2. E aí o que acontece? O determinante do único elemento é o próprio elemento. Por isso que o menor complementar aqui vai ser o número 2. Com isso eu tenho menos 1 elevado a 2 é mais 1, 1 vezes 2, 2. Certo? Então com isso a gente já tem que o primeiro elemento da matriz dos cofatores é o número 2. Tá, agora quem que é o C12? C12 é menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes. Agora eu preciso cancelar a primeira linha
e a segunda coluna e calcular o determinante do que sobrou. Se eu cancelo a primeira linha e a segunda coluna, sobra apenas o zero. O determinante de um único elemento é o próprio elemento. Menos 1 elevado à terceira vai dar menos 1. Vezes 0 dá 0. Então, o segundo elemento está aqui. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? O C21. C21, então, eu cancelo a segunda linha, a primeira coluna. Sobra apenas o número 2. Então, ó, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes, então, cancelei a segunda linha, primeira coluna, sobrou segunda linha, no caso, segunda linha, e primeira coluna. Sobrou apenas o menos 1, né? Então, menos 1. Com isso, eu tenho menos 1 a terceira, vai dar menos 1, né? E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, tá aqui o elemento. Agora, eu preciso calcular o C22. Cancelo a segunda linha e a segunda coluna, tá? Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2, ou seja, se o expoente é par, o resultado da potência é positivo, né? Vai dar mais 1. Então, cancelando agora a segunda linha, a segunda coluna, sobra apenas o número 1. Tá aqui. Só que então eu tenho que esse número é 1, certo? Pessoal, agora o que vai acontecer? Aqui a gente tem... Certo? Aí, essa aqui vai ser o outro, é o próximo elemento. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Essa seria a matriz dos cofatores. Eu quero a matriz adjunta, certo? Assim, a minha matriz adjunta, que é a M barra, tem que ser a transposta da matriz dos cofatores. O que seria a transposta? Eu troco linha com coluna. Então, quer dizer, se 2 e 0 da linha, vem para a coluna. Esse 1 e 1 da linha, vem para a coluna. Então, essa aqui seria a matriz adjunta. Que eu tinha falado o seguinte, de acordo com a regra prática, eu troco esses dois números de posição. Olha lá, na matriz M, 1 e 2, 2 e 1, trocou de posição, certinho. E esses dois números aqui apenas trocam o sinal. O oposto de menos 1 é mais 1, tá aqui. O de 0 não precisa, não é? Certo, cheguei aqui na matriz, então, que seria a matriz adjunta. Logo, o que o cara quer na questão é a matriz inversa. A matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz M vezes a matriz adjunta que eu chamei de M barra, certo? Então, essa matriz M inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz M, que a gente calculou, está aqui, 2. É 1 sobre 2, que multiplica a matriz do adjunta, que vai ser, então, 2, 1, 0 e 1. Então, pessoal, essa matriz, que vai ser a matriz inversa de M, agora é só multiplicar cada elemento aqui dentro por meio. 1 vezes 2, 2. 2 por 2 dá 1. Meio vezes 1 dá meio. Meio vezes 0 é 0. E meio vezes 1 dá meio. Então, essa aqui seria, então, a matriz inversa de M. Certo? E ele pediu o que na questão? Ele pediu a soma de todos os elementos. Tá, então soma dos elementos. Certo? Quando a gente somar os elementos aqui, então o que a gente tem? Eu tenho 1 mais meio, mais meio, mais 0. Certo? Pessoal, aqui eu tenho 1 mais soma de frações e denominadores iguais. Conserva o denominador, somos numeradores. 1 mais 1 é 2, só que 2 por 2 dá 1. Então fica 1 mais 1 mais 0, então essa soma é 2. E 2 representa a letra E. Então, resposta, letra E. Certo, pessoal? Então, aqui eu expliquei qual que é o processo para calcular uma matriz adjunta. Então, a gente precisa calcular, então, a transposta da matriz dos cofatores. Cofator é todo número da forma CIJ, que é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o menor complementar IJ. Tá bom?
Só que, pessoal, quando for 2 por 2, a gente vai fazer a regrinha direto, tá bom? Qual que é a regra, então? Para calcular a matriz adjunta, eu troco esses dois números de posição e troco os sinais dos elementos da diagonal secundária, ok? Pessoal, exercício 3. Se A T e A-1 representam, respectivamente, a transposta e a inversa da matriz A, então o determinante de B igual a A transposta menos 2 vezes A inversa é igual a... Então, pessoal, o cara forneceu na questão a matriz A e pediu aquela operação, tá? Então ele fornece aqui. A matriz A é igual a matriz 2, 3, 4 e 8. E o cara quer saber o quê? Ele quer saber quem que é o determinante da matriz B. A matriz B, ela vai ser calculada por quem? Vai ser A transposta menos 2 vezes a A inversa. Se a gente for usar aquele artifício de calcular a inversa para o sistema, isso vai demorar demais. Então, ó, vamos lá. Vamos calcular, então, quem que é a inversa. A primeira coisa que eu preciso, então, é calcular quem que é o determinante da matriz A. O determinante da matriz A, então, 2, 3, 4, 8. Aplico diagonal principal menos a diagonal secundária, certo, pessoal? Então, aqui, ó, produto diagonal principal, 2 vezes 8, 16. Depois, eu vou pegar 3 vezes 4, 12. Multiplica por menos 12. Então, 16 menos 12, isso é igual a 4. Então, esse é o determinante da matriz A. Então, a matriz A inversa vai ser igual a 1 sobre o determinante da matriz A vezes a adjunta de A. Com isso, eu tenho que a matriz A inversa é igual a 1 sobre 4 vezes a adjunta. Então, como é que a gente encontra a adjunta da 2 por 2? Troca os elementos da diagonal principal. Então, aqui é 8, aqui é 2. E troca o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui fica menos 3, aqui fica menos 4. Tá, com isso, a gente tem a seguinte situação. Multiplicando agora cada elemento por 1/4, né? Então, a gente vai ter 1 vezes 8, então aqui vai ficar 8 quartos. 1/4 vezes menos 3 dá menos 3 quartos. 1/4 vezes menos 4, então menos 4 quartos. E o 1/4 vezes 2 vai ficar 2 quartos. Pessoal, simplificando aqui, eu posso simplificar. 8 e 4 dá para dividir por 4, né? Então a gente vai ter o seguinte situação, que de 8 por 4 dá 2. Aqui eu tenho menos 3 quartos, menos 4 por 4 vai ficar menos 1 e 2 quartos dividido por 2, isso vai dar meio. Então, essa aqui é a inversa da matriz A, certo? Então, para calcular a B agora, eu tenho então que... Então, essa matriz B, ela é calculada fazendo a transposta. A transposta de uma matriz é quando eu troco linha com coluna. Então, eu pego o 2 e 3, que está na primeira linha, e passo para a primeira coluna. Eu pego o 4 e 8 da segunda linha e passo para a segunda coluna. 4 e 8. Então, seria essa transposta menos 2 vezes a matriz A inversa. Então, vai ser 2, o menos 3 quartos, o menos 1 e meio. Certo? Então, a nossa matriz B tem que ser igual 2, 4, 3, 8. Aqui tem o menos. Como é que a gente faz? Quando tem subtração, a gente coloca mais e multiplica todo mundo lá dentro por menos. Como é menos 2, então já multiplico todo mundo por menos 2. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. 6 quartos, que simplifica por 2, dá 3 meios. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. E menos 2 vezes 1, menos 2, dividido por 2, menos 1. Ok? Pessoal, agora, o que a gente vai ter aqui?
É só somar os elementos. Somando os elementos, eu tenho que o 2 com menos 4 dá menos 2. 4 com 3 meios. Então fica 2 vezes 4, 8. 8 com mais 3, 11. Então aqui eu tenho 11 meios. 3 com 2 é 5. E o 8 com menos 1, 7. Encontrei a matriz B. Portanto, o determinante da matriz B tem que ser o quê? Eu vou pegar menos 2, 11 meios, 5 e 7. Então, o determinante da matriz B é igual a menos 2 vezes 7 dá menos 14. Aqui, então, diagonal principal, eu multipliquei por mais. A diagonal secundária, a gente multiplica por menos. Então, mais vezes mais dá mais, vezes menos, menos. 5 vezes 11 dá 55, então 55 meios. Para somar isso aqui, a gente precisa tirar o mínimo, certo? O mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 14 dá menos 28. Com menos 55. O menos 28 com menos 55, então isso vai dar menos 83 meios. Certo, pessoal? Com isso, na nossa questão, resposta letra B. Então, resposta letra B. Ok, pessoal? Aí, ó. Por esse processo é muito mais rápido, tá bom? Pessoal, exercício 4. Dada a matriz B, 3 menos 4, e sabendo que a matriz A inversa é 2 menos 1, 5 e 3, é a inversa da matriz A, podemos concluir que a matriz X, que satisfaz a equação matricial AX igual a B, tem como soma de seus elementos um número. Pessoal, ok, essa questão aqui eu coloquei por um motivo. Então, existe um processo para a gente poder isolar a matriz. Ele falou que A vezes X é igual a B. E ele forneceu quem é a matriz B e forneceu também quem é a matriz A inversa, tá? Pessoal, eu posso fazer uma coisinha aqui. Isso é uma equação. Então, eu tenho que A vezes X é igual a B. Se eu multiplicar os dois membros por um mesmo número, isso não altera nada. Então, eu posso multiplicar por A inversa o primeiro membro. Só que tem um detalhe. Se eu multiplico a esquerda do primeiro membro, eu sou obrigado a multiplicar a esquerda também do segundo. Então, não posso trocar essa ordem. Não posso colocar o B, o A inversa à direita do B, tá? Então, multipliquei a esquerda. Só que a inversa vezes A, a gente sabe que é a matriz identidade. Então, o que aconteceu? Ficou a matriz identidade vezes a matriz X, isso é igual a A inversa vezes B. A identidade vezes a matriz X, ó, dá quem como resposta? Dá X, porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Quando você multiplica a matriz, qualquer matriz pela matriz identidade, isso dá a própria matriz. Então agora a gente tem que a matriz X é a inversa vezes a matriz B. Com isso, a matriz inversa ele forneceu na questão. A matriz inversa é 2 menos 1, 5 e 3. Essa matriz tem que multiplicar a matriz B. A matriz B, ele deu que é o 3 e o menos 4. Quando a gente multiplica a matriz, então existe aquela condição, né? Que o número de colunas da primeira, que no caso aqui é 2, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que no caso também é 2. Então, isso existe, isso é verdade. A matriz produto é 2 por 1, ou seja, duas linhas e uma única coluna. Então, 2 vezes 3, 6, menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Agora, já multipliquei a primeira linha e a primeira coluna. Falta multiplicar a segunda linha pela coluna. 5 vezes 3, 15. 3 vezes menos 4, menos 12, certo? Agora, então, eu tenho que essa matriz aqui, então, vai ser 10 e 3. Essa é a matriz X. Como ele quer a soma dos elementos, soma dos elementos,
eu posso simplesmente somar o 10 mais 13, 10 mais 3, né? Que é 13. Certo, pessoal? Com isso, a resposta da questão 4 vai ser a letra B de bola. Então, o que é interessante nessa questão é entender isso aqui, ó. Quando eu tiver uma equação matricial, eu posso isolar uma matriz. Então, com isso, eu tenho que usar quem? A inversa. Se eu tenho a matriz A, eu multiplico pela inversa de A para chegar na identidade. Mas se eu multiplico a esquerda no primeiro membro, eu multiplico também a esquerda no segundo. Certo, pessoal? Pessoal, exercício 5. A multiplicação de matrizes permite codificar mensagens. Para tanto, cria-se uma numeração de letras do alfabeto, como a tabela abaixo. O símbolo asterisco corresponde a um espaço. Então, o cara colocou o alfabeto aqui com as 26 letras, associando do 1 ao 26, e o asterisco, que seria o espaço, como 27. Como exemplo, suponha que a mensagem a ser transferida seja FUVEST, e que a matriz codificadora e decodificadora sejam A, 3, 2, 1 e 1, e B, 1, menos 2, menos 1 e 3, respectivamente. A matriz em que se escreve a mensagem é M, FUVEST, que numericamente corresponde a M, 6, 21, 22, 5, 19 e 20. Para fazer a codificação da mensagem, é feito o produto de matrizes N igual a A vezes M. Está aqui. Então, ó, quando ele multiplicou a matriz A pela mensagem, ele encontrou a matriz codificada. O destinatário, para decifrar a mensagem, deve fazer o produto da matriz decodificadora com a matriz. Então, a matriz decodificadora é a matriz B. Ele pega a matriz B e multiplica pela matriz, no caso, N, que seria, então, a matriz codificada. Com isso, ele retorna a mensagem original aqui, ó. Matriz M está aqui. Se a matriz codificadora é a 1112 e o destinatário recebe a matriz codificada, N, qual foi a mensagem enviada? Então, pessoal, o que eu tenho que entender é que ele forneceu a matriz A e forneceu a matriz N, que seria, então, a matriz codificada, certo? Então, vamos lá. A gente sabe, então, que, pela definição aqui da questão, o cara forneceu que a matriz codificada, N, é igual à matriz codificadora vezes a matriz que é a mensagem, certo? Só que agora o que a gente precisa encontrar? A gente precisa encontrar a matriz M. Só que ele, nessa questão ele forneceu quem que é a matriz A. Então ele não forneceu quem que é a matriz B. Então ele forneceu a A. Vocês vão perceber uma coisinha. O que eu preciso então encontrar? Eu tenho a N e tenho a A, preciso encontrar a M. Então eu posso deixar o M sozinho. Para deixar o M sozinho, o que eu faço? Eu multiplico por A inversa a esquerda do A. Então, eu multiplico por A inversa a esquerda do N, certo? Com isso, eu tenho que A inversa vezes A vai dar a matriz identidade, de ordem N. E a identidade vezes a matriz M é a matriz M. Então, essa matriz M vai ser igual a quem? A inversa vezes N, que é a matriz codificada. Então, o que eu preciso encontrar aqui é a matriz A inversa, porque a N ele já forneceu. Então, a gente sabe que a inversa ela tem que ser igual a 1 sobre o determinante de A, não é isso? 1 sobre o determinante da matriz A, vezes a matriz adjunta de A. Então, o que a gente vai fazer? Calcular o determinante de A. Então, determinante da matriz A vai ser igual. Ele forneceu no texto que a nossa matriz A é 1, 1, 1 e 2. 1, 1, 1 e 2. Certo? Então, agora, o que a gente tem aqui? Diagonal principal menos diagonal secundária para calcular o determinante. Então, diagonal principal multiplica por mais. 1 vezes 2 dá 2. Agora, menos a diagonal secundária. Então, 1 vezes 1 dá 1, vezes menos, menos 1. 2 menos 1. Então, eu tenho que o determinante é igual a 1. Certo? Se eu tenho um determinante, vamos calcular agora quem
quem é a matriz adjunta da matriz A. Então, o que vai acontecer? Então, ó, a inversa de A, então, a inversa da matriz A tem que ser igual a 1 sobre o determinante A, que é 1, vezes a matriz adjunta. Então, agora vamos lá. Como é que calcula a adjunta? Eu falei uma coisinha. Quando a gente pega a matriz A, nossa matriz A que ele forneceu é 1, 1, 1 e 2. Eu troco os elementos da diagonal principal de posição. Então, troco 1 com 2 de lugar. Então, 2 vem para cá e 1 aqui. E inverto o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, fica menos 1, menos 1. Certo? Pessoal, aqui, então, como 1 sobre determinante A é 1, quando eu multiplicar cada elemento da matriz por 1, isso não altera nada. Então, quer dizer que a sua inversa vai ser 2, menos 1 e 1. Certo? Então, é isso que a gente precisa fazer. Agora, o que eu quero calcular na questão? É a matriz M. Logo, eu tenho aqui, a minha matriz M tem que ser a inversa de A. A inversa de A, então, está aqui. 2, menos 1 e 1, multiplicado pela matriz que vai ser a matriz N, que é a matriz que está codificada. Essa matriz, então, N, ele forneceu como sendo 33, 9, 8, 48. Depois, 47, 13, 9, 75. Com isso, a gente tem, então, que a matriz M é igual. A gente tem que multiplicar, então, é linha por coluna. 2 vezes 33 vai dar 66, né? 66 menos 47. Então, 66 menos 47. 2 vezes 9, 18. Então, 18 menos 13. 2 vezes 8, 16. Menos 9. 2 vezes 48, 96. Menos 75. Depois, eu tenho aqui menos 1 vezes 33, menos 33. 1 vezes 47, 47. Menos 1 vezes 9, menos 9. Mais 13. Certo? Depois, eu tenho que o menos 1 vezes 8, menos 8. 1 vezes 9, dá 9. Menos 1 vezes 48, dá menos 48. E 1 vezes 75 dá mais 75. Certo, pessoal? Com isso, a minha matriz M vai ser igual. 66 menos 47, então quer dizer que eu tenho 19. 18 menos 13, 5. 16 menos 9, 7. 96 menos 75, 21. Menos 33 com 47, 14. Menos 9 com 13, vai ficar 4. Menos 8 com 9, mais 1. E menos 48 com 75, dá 27. Então, pessoal, cada número desse agora corresponde a uma letra. A gente precisa voltar no exercício e ver o que significa. Então, olhando na tabelinha aqui, ó, o 19 corresponde à letra S. O 5 corresponde à letra E. O 7 corresponde à letra G. O 21 corresponde à letra U. Então, depois, 14. 14 corresponde a N. O 4 corresponde à letra D. E o 21, né? O 1 corresponde a A. E o 27 é o que ele chamou de asterisco. Então, é o seguinte, qual foi a mensagem enviada? A mensagem enviada foi segunda. Certo, pessoal? Então, era uma questão discursiva, tá bom? Pessoal, então é isso aí.
Pessoal, finalizamos a aula então. Agora é só fazer os exercícios de aula, tá bom, pessoal? Abraço. Até a próxima.